De volta com o programa Mulher.com num tema muito importante que com certeza para quem trabalha, principalmente com carteira assinada, que tem aí o sonho de aposentar e poder fazer assim, ficar mais tempo com os netos, né? Sem ter que sair para trabalhar, não curtir os filhos, mas quer curtir os netos e fala assim, ai, não vejo a hora que chega a minha aposentadoria. Você sabe se está na hora de você aposentar? Você sabe se já deu o tempo? Você já sabe se falta muito ou falta pouco? Bom, com o Dr. Leandro Nagliatti, a gente hoje vai conversar sobre esse tema, porque eu ainda não encontrei ninguém que falasse assim, não quero nem saber de aposentadoria, vou deixar tudo para o governo, não quero saber, não preciso aposentar. Eu não conheci nenhum doido ainda assim. Eu já conheci alguém que não queira aposentar, agora deixar para o governo, não. E aí as pessoas, claro, têm as suas dúvidas. Sei que algumas regras mudaram para esse ano de 2025. O senhor prefere começar de que forma? Vamos começar pela levar um pouco de esperança para esse pessoal. Ai, que bom. Vamos levar esperança. Gostei disso. Aqueles que exerceram atividade remunerada, tá, onerosa, assim, que não contribuíram, podem contribuir com atraso. E observar também que muitas pessoas possuem atividade rural lá atrás e não observam isso. Então, às vezes você consegue aí 2, 3, 5 anos, 10 anos, talvez, de atividade rural e é muito tranquilo comprovar. Só que a gente tem que ter um início de prova escrita. Ou às vezes uma certidão de batismo, uma certidão de casamento, algum documento escolar da época, ou o irmão casou, né, era o irmão mais velho, casou lá na fazenda, enfim. Então tudo isso consegue, tá? Pode ser que dê um pouco de trabalho, a INSS negue num primeiro momento, mas depois judicialmente consegue. Então isso é uma esperança. Então, nós estamos nesse momento falando com muitas pessoas da zona rural. Exatamente. Porque nós pegamos em todo o Brasil e nós temos uma grande extensão territorial que é usada justamente para a lavoura. Então, quem trabalhou independente de ser na roça, na lavoura mesmo... Independente de contribuir, sim, tá? Não precisa ter a contribuição, pode fazer a contagem desse tempo. A gente chama de aposentadoria híbrida, que é a contagem do tempo rural com o tempo urbano. Muitas pessoas têm essa situação. Agora, nem todas as profissões podem ter essa contagem híbrida, né? Não dá para, por exemplo, pegar de um trabalho e de outro que ela fez. Isso, aí no caso, estaria falando de aposentadoria especial, né? Que é aquela que a pessoa está exposta a agentes nocivos. Nesse caso, não. Teria que ser só o tempo de atividade em especial, que também já alterou, já tem regra de transição. A aposentadoria hoje, em especial, basicamente foi acabada com ela. Não temos mais, tem essa modalidade no nome, mas para conseguir, hoje está mais difícil. Que antes o pessoal chamava de... Insalubre. Insalubre. Isso. Antigamente bastava contribuir com 25 anos, independentemente da idade você conseguia aposentar. Hoje não, tem que ter mínimo de 60 anos de idade. 60 anos de idade. Isso. Agora, quem, por exemplo, está na área da educação também tem esse problema. Trabalhou como CLT durante um tempo, entrou na área da educação, fez faculdade, foi ser professor. Aquele tempo não conta se a pessoa quiser se aposentar como professor. Isso, não conta. Não conta. Então, teria que ser só atividade de magistério, no caso. Entendi. Então, uma aposentadoria normal por tempo de contribuição, que é o que a gente chama, soma as duas e aí consegue. Perfeito. Então vamos começar agora a destrinchar. A gente deu esperança, para a população rural que trabalhou um tempo, mesmo que tenha ido para a cidade, tenha trabalhado em outro lugar, é possível juntar o tempo rural com o tempo do trabalho em CLT, em carteira assinada, bonitinho na cidade. Ou seja, dá para juntar. Isso já é esperança. Isso é esperança. Que muita gente não sabe. E aí por exemplo, o patrão não contribuiu. A pessoa não tinha carteira assinada. Mesmo assim, se tiver a comprovação de que trabalhou na roça... Consegue. Consegue. Às vezes até um pedido de revisão. Se você já pediu a sua aposentadoria e faz menos de 10 anos, tá? Se você tiver um tempo rural, pode pedir uma revisão aí, quem sabe consegue. Uma outra situação. Olha que eu gostei disso. Mas nós temos mais assuntos para falar. Nós temos a idade mínima, o tempo de contribuição. Mulheres e homens têm idades diferentes e contagens diferentes. Doutor,
como nessas novas regras, o que mudou? Para esse ano de 2025, que a gente chama aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, o homem tem que ter 102 pontos e a mulher 92 pontos. O que seriam esses pontos? A somatória da idade com o tempo de contribuição. Atingiu, consegue aposentar. Não atingiu, não aposenta. Porém, tem uma regra de transição. Para aqueles que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, a mulher observando 59 de idade com 30 de contribuição e o homem com 64 de idade com 35 de contribuição também consegue. Já a aposentadoria por idade, o homem tem que ter 20 anos de contribuição com mínimo de 65 de idade. E Antigamente era 15, né? Antigamente era 15. Continua 15. Vai para 20 aqueles que entraram no regime após novembro de 2019. Ah, entendi. Okay? Quem estava antes permanece a mesma regra. Já as mulheres, para esse ano, 62 de idade com 15 de contribuição. Olha, inclusive, eu estou aqui esperando a sua participação. Você que tem dúvidas sobre a aposentadoria, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Leandro, faça isso agora, porque daqui a pouquinho a gente não consegue mais. Né? Porque aí vai acabar o quadro dele, eu vou para o artesanato, você vai fazer me pergunta no artesanato que quer saber da aposentadoria. Então faça agora, porque ainda teremos mais um bloco com ele e aí nós vamos ajudando vocês. Ó, daqui a pouquinho eu respondo aqui para quem falou sobre a foto da receita, daqui a pouquinho eu respondo para todos vocês, tá bom? Então vai fazendo sua pergunta, tem dúvidas sobre aposentadoria, as mulheres 62 anos para quem entrou depois de 2019, é isso? Isso, mas agora já teve uma contagem que aumentava 6 meses a cada ano, então já atingiu a idade máxima que é 62 anos. Então na aposentadoria por idade, ninguém mais, mulher, aposenta com menos de 62 anos, na aposentadoria por idade. Essa é a nova regra. No caso, que outra profissão isso muda também? A dos professores, por exemplo? No caso dos professores, as mulheres com 25 de contribuição e no caso 57 anos de idade, menos 5. Tá, as professoras 57 anos. Isso. Ou 25 anos de... Com 25 de contribuição. Com 25 anos de contribuição e 57 anos. De idade, no mínimo hoje. Os professores, isso. Os homens? Os homens, 5 a mais. 30 de contribuição com 62 de idade. 62 de idade. Dos homens é sempre observar que 5 a mais, tanto na contribuição quanto na idade. Agora, muda alguma coisa? Por exemplo, a pessoa que, como nós falamos no início da nossa conversa, doutor, ela trabalhou um tempo como CLT, depois fez o magistério, fez, enfim, a sua especialidade, a sua disciplina e começou a dar aula. Então, esse tempo que ela trabalhou antes não conta, é só o tempo na educação. Isso não conta para a aposentadoria do professor, né, que é uma aposentadoria especial, vamos dizer assim. Mas para tempo de contribuição conta normalmente. Ela só não vai ter esse benefício que a gente chama de menos 5 anos. Uma atividade penosa. O professor do magistério é considerado uma atividade penosa. Já o professor de faculdade, não. Interessante, é assim? Né? É assim. Então tem essa diferença também? Tem essa diferença. Quem dá aula, por exemplo, no estado ou em prefeitura... Também tem o benefício do menos, desde que seja no magistério para crianças, adolescentes, enfim, se for para a faculdade, não. Para a faculdade não tem, teria que contar como todos os outros trabalhadores. Exatamente, tudo igual. Olha, até hoje eu não entendi o porquê dessa diferença, mas a regra é assim e ela é observada. E existe uma outra contagem, não de tempo, mas quando a pessoa está próxima da sua aposentadoria, do seu tempo enfim, a contagem, seja por pontos e etc., tem um prazo em que não pode ser mandado embora. Essa regra ainda está valendo 2 anos, é isso? A gente fala com relação a 2 anos. Antes de 2 anos, o empregador não pode mandar o funcionário embora. Muitas vezes é observado isso. Muitas vezes pede até dano moral com relação a isso, porque está próximo de aposentar. Mas se tiver uma justa causa, por que não vai fazer? A justa causa anularia esse direito? Não vou dizer que anularia, mas aí não teria motivo de manter.
Entendi. Muitas vezes acontece uma falta grave e às vezes a pessoa até faz justamente pensando que não pode ser mandada embora, e não é bem assim. Nessas mudanças, doutor, o que o senhor aconselha que as pessoas façam? Por exemplo, faltam 6 anos ainda, faltam 10 anos ainda, e a pessoa desanimou, porque agora aumentou, né? Esse prazo aumentou. Ela falou, vou ter que trabalhar mais tanto, 5 anos, além daquilo que eu já ia trabalhar. É interessante que a pessoa, faça já essa seleção, pedir o seu CNIS. Esse planejamento facilita? Isso, o que a gente chama de planejamento previdenciário, a gente orienta a fazer o quê? Mais ou menos uns 2 anos antes da data que você acha que vai aposentar. Por quê? Para não ter nenhuma alteração nesse meio do caminho aí que pode prejudicar e não valer mais o planejamento que você fez. No caso, por exemplo, da atividade especial, a regra de transição passou para qualquer, tanto homem quanto mulher, 86 pontos. Então, tinham muitas pessoas que tinham aí 45 anos de idade, já com 25 de contribuição, vai ter que trabalhar mais 10, 11, 12 anos. Não teve como. Então, é uma situação bem ruim. Já para aqueles que estavam perto de aposentar, que faltavam 2 anos, a gente fala no pedágio de 50%. Você teria que trabalhar 50% a mais do tempo que faltava. Já o pedágio da regra de transição de 100%. Você trabalhar o dobro do que faltava para você trabalhar. Então, pode analisar para você conseguir a melhor forma de aposentar. Talvez a regra de 50% é mais vantajosa, talvez a de 100% é mais vantajosa, talvez não. Então, assim, o planejamento vai te dar a opção de você escolher sempre o melhor para você. Porque nem sempre o INSS concede a melhor aposentadoria. Apesar de ser muito claro, é lei, então, é regra. Então não é uma opção nossa, nós podemos fazer o planejamento, mas nem sempre a decisão não vai ser nossa, a decisão vai ser do INSS. Sim, a decisão então, é do INSS. Mas não explica agora não, porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente toma um copo d'água e a gente volta já. Você de casa toma água também. Para você que está aí conosco, ficou curioso a respeito da sua aposentadoria, não só do que a gente está falando aqui, que vale para todos, a regra é para todos, mas para você que está pondo essas regras aí agora, nossa, quer dizer, são muitas coisas. Inclusive, eu interrompi o senhor na nossa saída, se o senhor quiser dar continuidade à explicação. Sim, nem sempre o INSS, infelizmente, concede o melhor benefício. Ultimamente o que a gente tem acompanhado é que o INSS tem feito o contrário. Por conta da arrecadação, por conta que às vezes está faltando dinheiro, concede o valor menor. Porém, aqueles que já aposentaram, que por acaso tenha em mente ou fala assim, eu poderia estar recebendo mais, pode entrar com um pedido de revisão. Só observar que tem que ser feito com 10 anos, no máximo 10 anos depois que recebeu o primeiro pagamento. Passou de 10 anos, aí já não consegue mais. Tá? Então a gente faz um planejamento tardio, assim, a gente pede uma revisão. Aí é possível pedir a revisão? Sim, é possível, totalmente. Eu estava falando sobre a pessoa 2 anos antes, por exemplo, da aposentadoria, ter uma certa, entre aspas, uma certa proteção em relação ao seu ambiente de trabalho, o trabalho que ela desenvolve. Mas se a pessoa passa do prazo, porque para cumprir os 100%, ela teria que ter todos os números, tanto da contagem, quanto do tempo de idade, etc. Mas passei do prazo, não vi, é possível aposentar? Isso melhora alguma coisa no salário ou não? Provavelmente, talvez não melhore, mas a pessoa tem um direito adquirido, ela possui o direito adquirido, nada vai mudar para ela. Se ela decide aposentar hoje, porém ela já deu a contagem lá atrás, vamos dizer, há 10 anos atrás, ela pode pedir com a regra lá anterior, se for melhor para ela. Aí tem que analisar e fazer o planejamento. Talvez a regra de agora seja mais favorável. Entendi. Aí cada situação é única, né? É bastante individual isso. A gente, quando aquele jargão, cada caso é um caso, é sério nesse. É sério. Porque a pessoa tem uma história de vida, trabalhou em lugares diferentes, teve tempos diferentes de registro, quer dizer, cada caso realmente... Da mulher já é diferente do homem, da atividade, professor, tem cada situação. Por falar em professora, a Rosângela Domingos colocou aqui, como que as regras são exigidas, eu acredito, na educação infantil. E ela colocou assim, como que pode, começando a construir regras com crianças,
Ou seja, como que já pode ir educando as crianças? É isso que você quis dizer, Rosângela? Tanto para quem é professor, quais são as exigências na educação infantil e como construir as regras com as crianças, para vocês já irem falando com as crianças sobre trabalho, essas coisas? Eu não entendi bem a pergunta dela. Eu imagino que seja assim, né? Talvez já colocar que vocês têm que contribuir, que nada, vamos dizer, que vem de graça. Se você quer aposentar um dia, você vai ter que contribuir, você vai ter que economizar. Talvez uma educação financeira ao invés de uma aposentadoria. Entendi. Imagino que seja isso. Pode ser. A Vani Lopes colocou, ela chama Ivanilde, ela tem mais de 20 anos de contribuição em registro em carteira e tem 62 anos. Quer dizer, na idade ela já está no prazo. Já está no prazo. E no tempo de contribuição também. 20 anos? 20, era 15, né? Ah, era verdade, era 15. Então ela já é aposentado. Aí, no caso, o valor muda? Muda. Qual que é a regra hoje? Você faz a média, 60% da média, o valor inicial. E para a mulher acima dos 15, cada ano que ela contribuiu, mais 2%. Então, no caso dela, ela vai receber 70% da média. Então, que é o 15, vai 5, 10, né? 60 mais 10, 70%. Ou seja, se ela continuar trabalhando um pouco mais, ela já poderia aposentar, mas se ela quiser trabalhar um pouco mais, vai ser mais vantajoso nessa contagem da porcentagem. Exatamente. Perfeito. A Ivanilde não para, não. Continua, vai mais um pouquinho, Ivanilde. A Beatriz colocou assim: comecei a trabalhar ano passado, CLT, o ano passado, com 18 anos. Só vem aumentando a idade da aposentadoria e de contribuição. Caminhada longa até lá, só aumentando. Para a gente não tirar a esperança da Beatriz, se ela começou com 18 anos, que foi o ano passado, ela vai só poder aposentar a partir dos 62 anos? No caso, se nada mudar para ela até lá, vamos considerar os 100 pontos. Então, ela tem hoje 18 de idade, ela trabalhou um ano, 19, ela tem 20. Então, 100 menos 20, 40. Se ela trabalhar mais 40 anos ininterruptamente, ela consegue aposentar. Mas também vai ter que observar os 62 anos. Ela não consegue, vai ter que ter 62. Vai ter que ter 62, porque ela já começou o ano passado em CLT. Isso, depois da última reforma. Depois de 2019. Isso. Perfeito. Eu não entendi bem aqui. A Rosângela, lembra que ela falou das crianças? Ela fez uma pergunta aqui. Ela falou que as regras são muito importantes para planejar o encaminhamento, planejar novas etapas e uma construção de regras. E ela colocou, quando uma pessoa contribui pelas novas regras para começar o ano, como que deve fazer essa rotina com as crianças? É difícil pensar, porque as crianças poderiam, por exemplo, os pais pagarem o INSS para essas crianças? Alguns pagam, mas eu não acho interessante. Não acho interessante. Até porque essa criança vai aposentar quando? Né? As regras lá com certeza vão mudar no mínimo 5, 10 vezes. Principalmente para a idade, né? Porque a longevidade está estendendo também agora para as questões de aposentadoria. Para essas que tem 19 já está pensando, as crianças então estão bem mais longe. A Ivanilde que fez aquela pergunta, ela disse assim que seriam 28 anos de contribuição, porque ela trabalhou também em fazenda mais 2 anos, então poderia somar. Pode somar. Então, mas ela 28, tem que comprovar. Tem que comprovar. Perfeito. O salário dela já vai quase que no 100% da média. A Rosângela Domingos colocou que o senhor arrasou demais, que ela ficou muito feliz em aprender hoje com o senhor sobre essas regras. A Beatriz agradeceu por esclarecer. Eu acho que perguntas aqui. Vamos lá. A Deise Bilar, lá de São José dos Campos. Beijo para você, Deise. Ela colocou assim: o que aconteceu com o processo da revisão da vida inteira? O que é isso? O processo da revisão da vida toda, que a gente chama, é uma revisão que foi muito esperada, né, por todos aqueles que contribuíram com os maiores valores anteriores a 94. A revisão da vida toda era o quê? Depois da reforma da Previdência de 1999, para a contagem e para o cálculo era considerado apenas as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Mas muitas pessoas também contribuíram antes de julho de 94 e essas contribuições eram as maiores.
Então pedia a revisão para poder, logicamente, ter um recebimento maior. Essa revisão em dezembro de 2022 foi julgado favorável, porém em março do ano passado, de 2024, numa manobra do Supremo, né, considerou que não pode o aposentado optar pela regra mais vantajosa para ele. Oh, que isso? E cortou. Então, infelizmente, com essa manobra aí, muitos aposentados não vão. Aqueles que contribuíram? Contribuíram, exatamente, com valores altos. O teto máximo? Para você ter uma ideia, muitos naquela época tinham as maiores contribuições e faltavam uma ou duas, ou deixou para contribuir no final com um salário mínimo. A pessoa passou a vida inteira contribuindo sobre 20 salários, que na época era permitido, depois passou a receber na aposentadoria um salário mínimo e não pôde revisar. Ainda está em discussão, o embargo de declaração é o recurso formal que está pendente de julgamento, mas eu não vejo com bons olhos essa situação. A Rosângela colocou aqui que eu acho que eu não entendi bem a pergunta dela. Eu falei para o senhor do jeito que eu tinha entendido, eu acho que o senhor também entendeu da mesma forma. Perdão, viu, Rosângela? Me desculpa se eu não consegui realmente entender. Já que nós estamos falando de teto de contribuição, doutor, como fica o teto para quem contribuiu? Hoje tem valores... Sim. Subiu o tempo de contribuição, mas subiu o teto também, não? Hoje o teto do INSS para quem é R$ 8.157,40. Esse é o valor do teto. E o mínimo é o valor do salário mínimo, R$ 1.518. Então os recebimentos têm que estar entre esses dois aí. Se não tiver cargo público, consegue chegar a 8 mil, doutor? Consegue. Olha, eu já vi alguns casos, mas bem raros. Bem raros, né? Dificilmente chega. Porque o trabalhador... Uma outra exceção, porque antes de 2019, no cálculo era considerado 80% dos maiores salários. A média dos 80 você podia excluir 20 menores. Agora não, é a média de tudo. Então, para você atingir o teto, é bem difícil. Agora, a gente não pode esquecer também que tem as pessoas com algum tipo de deficiência que também recebem os benefícios. Como fica a aposentadoria? Tem uns que inclusive trabalham, né? Sim, a aposentadoria da pessoa com deficiência, como é chamado, são 3 tipos, né? Mas primeiro a pessoa precisa passar numa perícia do INSS para ele classificar como que é, né? Qual grau é a deficiência dessa pessoa. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Né? Para homem grave, leve com 33 de contribuição e a mulher com 28. A leve com 29 e 24 e a moderada, isso, desculpa, é que é tanto número, vamos lá, o homem, a deficiência leve, 33 e mulher 28, a moderada 28 e 24 e a leve 24, agora, enfim, fugiu, depois eu... Não vou lembrar. Não vai lembrar. É tanto Mas número. Mas existe essa regra, as pessoas... Existe. Agora, a pessoa que está querendo fazer a sua aposentadoria, como nós estamos falando com todo o Brasil, é possível fazer diretamente num posto do INSS, também pelo atendimento 135? Como que as pessoas devem fazer para buscar a sua aposentadoria? Que documentos? Tudo isso o INSS faz uma lista do que eles precisam procurar? Hoje é muito fácil você conseguir pelo aplicativo ou pelo site do INSS. Aquelas pessoas que não têm familiaridade ou não têm essa opção, pode ligar, né, pelo 135 ou ir diretamente na agência que também consegue. Agora, pelo aplicativo hoje é muito fácil. Você consegue todos os documentos ali, checar se o teu tempo está todo ali no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá constam todo o tempo teu de contribuição e todos os valores. Checar se não falta nada, checar se o patrão, né, recolheu exatamente aquele valor que era devido. Então tem muita, né, coisas para poder fazer, porque quando chega na época da aposentadoria, nem sempre o valor bate. Né? Às vezes o empregador deixou de recolher, às vezes o valor é menor, às vezes a tua expectativa é outra. Então analisa antes para ver que não falta nada. Se já estiver faltando, você já pede a averbação, né, que é a regularização antes da aposentadoria, porque senão chega no momento, aí você vai perder tempo. E o senhor hoje está aqui conosco falando sobre
todas essas novas regras de aposentadoria. Claro, essa é a sua área de atuação como advogado e eu quero agradecer demais a sua participação. Nós temos mais participações aqui, mais perguntas. A Rosângela já me perdoou, né, Rosângela? Obrigada aí. E eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E olha, nós já disponibilizamos, inclusive, aqui no rodapé, você está vendo aí, tem o site e tem também o Instagram, que é uma forma das pessoas o encontrarem. Quem tiver dúvida, por favor, pode me chamar que eu respondo. Perfeito. Doutor Leandro Nagliatti, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Espero que ele venha mais vezes, mas sem mudança de regra, né, gente? Pelo amor de Deus, cada vez que a gente pensa, vou aposentar, opa, aumentou o tempo. Ah, meu Deus do céu. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.